De acordo com o dicionário Michaelis, transformação é o ato ou efeito de transformar ou de se transformar. Para o Colab, transformação é reunir 31 jovens de todo o Brasil num programa de formação de 3 dias em São Paulo. A ideia era mostrar tanto o lado do setor público quanto dos coletivos e movimentos sociais. Para isso, levamos esses jovens para conhecer desde ocupações e iniciativas da sociedade civil, tanto no centro quanto na periferia, até programas governamentais e secretarias municipais. Tudo isso com um único objetivo: formar pessoas que pudessem construir coletivamente projetos para transformar suas cidades. Vitamina Praça. Bora dançar, beijar, viver, pra cidade florescer, vê que é de graça. Eu não vou mais. Basicamente, foi uma iniciativa nossa de trazer 31 jovens de 16 estados do Brasil para virem para São Paulo e fazerem uma imersão na cidade. Conhecer a realidade de uma metrópole como São Paulo, conhecer a realidade da periferia, das dificuldades que as pessoas vivem nas cidades, como é que elas enxergam o espaço urbano, como é que elas dialogam com toda essa situação, como é que elas enxergam a participação da gestão pública nisso. A abertura Transformadores foi na sede do Facebook em São Paulo, onde nós fomos conhecer um pouco mais sobre o projeto Internet.org, que visa levar acesso à parcela da população que não consegue estar online hoje em dia. Acessar a internet é um item básico no desenvolvimento de qualquer ser humano, para ter acesso a serviços públicos e ter acesso a condições de melhoria de vida. O programa foi desenhado pensando na vivência, porque a gente acredita em tudo aquilo que pode ser experimentado, que é tangível e pode ser vivenciado, gera um impacto muito maior sobre as pessoas. A gente começou o primeiro dia na Praça Roosevelt, no centro, fazendo uma dinâmica de percepção com o pessoal. Vamos tomar a rua, vamos tomar a praça, vamos tomar a rua. A Praça Roosevelt tem uma história bastante interessante, porque ela abrigava ali um conflito muito grande entre moradores e as pessoas que utilizavam a praça por ser um ponto de tráfico e de consumo de drogas. Com a reforma, novos grupos passaram a frequentar a praça. Então você passou a ter uma articulação cultural muito maior, atrair a juventude, atrair os skatistas e criar uma nova relação entre esses atores. A missão deles na Praça Roosevelt era tentar conversar com as pessoas um pouco, com os moradores de rua, com os skatistas, as pessoas que passavam por lá, para entender a dinâmica, a história, os conflitos e criar uma percepção sobre aquele local. A gente começou o dia na Roosevelt, que eu conhecia como uma praça de diversão, mas eu percebi o tanto de coisa social que é possível fazer naquela praça, o tanto de pessoas que estão envolvidas nesse processo de construção coletiva, então foi bem legal pensar soluções para a praça. A energia de pensar assim, as pessoas conseguem fazer as coisas muito melhores do que os governos, então quanto mais organizadas as pessoas, mais as coisas acontecem mesmo. A gente dividiu os transformadores em vários grupos e eles foram em diferentes locais, tanto no centro de São Paulo como na periferia. Teve uma galera que foi lá numa ocupação artística chamada Ouvidor 63. Essa ocupação fica bem no centro de São Paulo, ali bem pertinho da prefeitura. Em maio de 2014, um grupo de mais de 100 artistas ocupou o prédio de 13 andares no número 63 da Rua do Ouvidor. Desde a ocupação, já foram retiradas mais de 3 toneladas de entulho. Hoje, a Ouvidor 63 é palco de sarais literários, shows e intervenções artísticas, transformando-se num importante centro cultural e em residência para artistas de várias partes do mundo. Na vertical, a maior ocupação na vertical de São Paulo. Ah, sim. Secretaria de Segurança do nosso lado. Caralho. E a... Já um outro grupo foi na cooperativa escola de catador de lixo, chamado Recifran. Puta de um projeto diferente, legal pra caramba. Eles trabalham com moradores de rua para dar uma oportunidade de trabalho para esses moradores. Então, esses moradores eles começam a aprender o ofício de reciclagem, catador, como é que seleciona, como é que prensa. Eles conseguem visualizar um objetivo na vida, assim. Isso é transformador. Se tratam como família,
Então eles começam, pessoas que não têm nada, que são moradores de rua, que perdem identidade, perdem profissão, perdem uma série de coisas, eles começam a encontrar essas coisas lá. Então eles encontram amigos, eles encontram referências. A Recifran, ela é a porta de saída para uma vida nova para essas pessoas, então foi muito impactante. O cuidado e o respeito que a equipe da Recifran tem com os moradores é, assim, impressionante. Cara, eu vi uma coisa linda de ser... Eu aprendi a enxergar esse morador de rua, assim, a olhar os caras de uma forma completamente diferente. Porque é uma realidade que o cara, ele é invisível, né? A gente passa pela cidade e não enxerga, são pessoas fantasmas ali, que ninguém... Quem se importa não sabe como lidar, e a maioria, na verdade, não se importa. E eu não saber como lidar com eles é muito difícil. E hoje eu vi que, na verdade, os caras querem um olhar. Eles querem que você se sente do lado e escute o que eles têm para dizer. Acho que uma grande mudança que isso trouxe para minha vida foi que ontem eu vi um morador de rua e daí eu consegui sentar do lado dele. Eu consegui enxergar o morador de rua e sentei do lado dele e a gente passou meia hora conversando. E foram 30 minutos assim de muito aprendizado. Ele conhecia a minha terra e me ensinou um monte de coisa de lá. Então foi algo que já transformou, que a Recifran transformou a minha vida e eu pude colocar em prática hoje. Então estou muito feliz mesmo. Então assim, foi uma das coisas mais tocantes, eu acho que nesses dias, dentre outras vivências, dentre outras pessoas maravilhosas que eu pude conhecer aqui. E já valeu os 3 dias por isso. Já teve uma galera que pegou balsa, ônibus, metrô, foi bater lá no Grajaú, num programa chamado Imagem. Outro negócio super interessante, a turma voltou bastante emocionada. No Grajaú, a gente conheceu o pessoal do coletivo Imagem, mas que também é da Casa Ecoativa, que é uma ocupação de um espaço privado em que eles transformaram aquilo ali num centro cultural mesmo, efervescente mesmo. O Grajaú, apesar de ser um dos bairros hoje considerados mais perigosos de São Paulo, eles fizeram uma parceria com a escola e aí eles têm projetos no contraturno dos alunos envolvendo hip hop, sarais literários, criando poetas dentro do Grajaú e empoderando os alunos pelas coisas que eles constroem ali no Grajaú, mostrando que, como eles falaram, a quebrada deles é muito da hora. E aí eles são incentivados a ficarem lá dentro e que, apesar da balsa, do trem, do metrô que eles têm que pegar, é ali que é o lugar deles. Então que eles fiquem ali, que eles transformem ali. Que, apesar da distância, eu achei que eles estão muito avançados em questões de participação social, de colaboração, de autogestão. Eu achei a galera incrível e como foi importante ver que as pessoas organizadas e mobilizadas conseguem realmente fazer transformações. Então, acho que a escolha do Grajaú foi incrível. O pessoal é muito, muito incrível mesmo. Outro grupo foi no Sustenta Capão, lá no Capão Redondo, também longe pra caramba. O plano inicial era almoçar no Bom Prato do Brás, e aí a gente deixou o acaso também guiar um pouco a gente. A gente foi um Bom Prato de lá, e aí do nada apareceu um cara bem gente boa do lado da gente, rolou uma afinidade logo de cara. O cara começou a falar um pouco da vida dele, das experiências, que tinha entrado na FEBEM, que não se dava muito bem com o pai inicialmente, e aí todo mundo teve uma empatia e criou um clima bacana lá. E o cara perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer? Ele disse, a gente veio conhecer o Bruno e o projeto que ele tem aqui no Capão, e ele disse, eu sou o Bruno. Então, foi um negócio muito massa, que a gente já criou um laço afetivo mesmo, sem saber que Bruno era Bruno. A ONU fez o favor de eleger eles como o pior lugar para você morar no mundo, e aí ele mostrou lá que mesmo numa situação adversa você pode trocar seu mindset, trocar seu raciocínio de escassez por um raciocínio de abundância, de que você pode fazer diferente e você pode mudar sua realidade.
e querer fazer diferente, mesmo que o meio e mesmo que as circunstâncias forem adversas. Então, isso para mim é um dever que eu levo para Recife. E eu achei isso assim brilhante, de nos empoderar, de a gente sentir, cara, se esse cara tá fazendo o que ele tá fazendo aqui, imagina o que uma rede de gente boa pode fazer ao redor do Brasil. E por fim, teve uma galera que foi na escola de notícias lá no Campo Limpo. Então toda a metodologia passa por contar as histórias do bairro, o tempo todo. A ideia era realmente fazer com que as pessoas de Campo Limpo mostrassem para o mundo o que é ser de Campo Limpo e contar as histórias das pessoas de Campo Limpo. Se o pai consegue entender que o bairro não é tudo aquilo que a mídia conta, o professor precisa abrir espaços para usar esse bairro como sala de aula. Porque tudo é sala de aula. A gente acabou de ter uma aula, de terminar ontem aqui, né? Uma aula de empatia, uma aula sobre acessibilidade. A gente desceu num terminal de ônibus, lá em Campo Limpo, e a gente foi andando, vendado, até a escola de notícias. E ao mesmo tempo o Tony foi conversando com a gente, apresentando o lugar, nos instigando a pensar como era esse lugar, aonde a gente estava, se ele era verde, o que as pessoas estavam fazendo, se a gente estava sendo motivo de risada, se as pessoas estavam olhando pra gente. A sensação que eu tive é que o ambiente aqui eu estava fervilhando ao meu redor. De que era muito mais rico do que de repente eu poderia perceber se eu estivesse aqui enxergando com os olhos. Então nós resolvemos criar uma escola de comunicação que formasse comunicadores, contadores de história, que fossem mais empáticos, éticos e que conseguissem impulsionar as histórias que a gente não consegue ver nos meios de comunicação. Meu nome é João. A gente chegando na escola de notícias, ainda todos vendados, e entrou um rapaz chamado João. E ele contou uma história pra gente muito interessante. Quando ele era mais novo, ele não tinha livro, porque disseram que livro era uma coisa muito cara. E uma coisa cara pra ele era uma coisa inacessível, porque ele não tinha dinheiro, afinal de contas. E depois de um tempo ele descobriu que tudo isso era mentira. Isso era as pessoas falavam pra ele, mas isso não era verdade. Ele poderia comprar livros com pouco dinheiro, ele poderia ir no teatro sem gastar nada. Então isso mudou a vida dele e ele hoje trabalha com teatro. E foi uma experiência muito legal porque depois disso tudo, depois ele contar toda a história dele, que é uma história fantástica, ele simplesmente foi embora e a gente nunca conheceu o João. A gente ouviu a voz do João e foi a coisa mais fantástica porque eu não vi a cara do João, eu vi a cara de uma sociedade inteira que passa por isso. E no segundo dia, os transformadores tiveram a oportunidade de conhecer um pouco melhor como funciona o poder público. A gente também levou essas pessoas para dentro da Prefeitura de Campinas, que hoje é uma das clientes do Colab, é uma prefeitura que usa o Colab, não só para a parte de relacionamento das pessoas com os problemas, mas também para trazer as pessoas para participar das tomadas de decisão. O que eu posso dizer para vocês, com a minha experiência de 32 anos de prefeitura, é que eu vivi um momento em que eu fui responsável da mudança da população falando direto com a prefeitura através do 56. E hoje eu testemunho uma grande mudança da população falando com a prefeitura, com todo mundo ao mesmo tempo e, em função disso, havendo mudanças de processo. A gente está num desconforto muito grande no nosso atual cenário político e eu também me encaixo nisso, eu estava denunciando muito e para mim foi muito importante ver uma prefeitura que está fazendo diferença, que está aberta para a tecnologia, que está aberta para ouvir o cidadão. É um pouco essa missão de transformar que nós temos que exercer no serviço público e o Colab nos ajuda nesse sentido. Por quê? Porque nós queremos ter formas eficientes para que a gente possa chegar mais perto da população. Se você tem a ferramenta, e a ferramenta é boa, como o Colab é bom, você precisa de gente atrás comprometida. E o Colab tem uma coisa que é muito diferente do 56, muito mais moderna e muito mais audaciosa, e que vai exigir das pessoas muito mais, que aquilo tudo está compartilhado. Então essa é uma experiência importante, vocês são jovens, né? Tem tudo para não acreditar, né? Tudo para não acreditar com esse Brasil de hoje e tem tudo para acreditar que vocês podem fazer a diferença. Como essa turma jovem do Colab.
a gente levou essas pessoas também para dentro da Prefeitura de São Paulo, onde elas puderam ver como funciona a criação de políticas públicas que vêm trazer impacto para aquela realidade que elas conheceram no primeiro dia. A ideia era discutir o que o poder público é, o que ele pode se tornar e como iniciativas feito Colab podem ajudar nesse processo todo. Então teve um grupo que foi no Fab Lab, um laboratório de inovação da Prefeitura de São Paulo, onde qualquer pessoa ou qualquer empresa pode ir lá, imprimir seu projeto em impressoras 3D, utilizar ferramentas de marcenaria. Um Fab Lab privado, se você for lá e desenvolver um projeto, te cobram às vezes R$60 para usar uma máquina por 1 hora. Muitos dos projetos das pessoas que a gente conheceu lá duram mais de 24 horas de produção, então seria inacessível. Então, o que Fab Lab Livre faz? Você traz a sua matéria-prima e você pode usar as máquinas livremente, sem qualquer custo, e isso tudo com orientação, com instrução, com aulas sobre os softwares que são usados. Teve outra galera que foi na Secretaria de Direitos Humanos e conversou diretamente com o secretário. O secretário contou o que é que eles estão fazendo para melhorar a vida das pessoas nessa pasta. A gente tem uma Secretaria de Direitos Humanos, uma prefeitura do tamanho de São Paulo, significa primeiro dialogar diretamente com as populações vulneráveis, que não são minorias, são na verdade maioria, e numa via de mão dupla. Primeiro, fortalecer a participação. E a outra tarefa é dar uma visão transversal para a prefeitura como um todo. Então não dá para eu só ter o ataque setorial em direitos humanos. Eu preciso que a Secretaria de Educação tenha o viés de cidadania, que a Secretaria de Saúde tenha o viés de cidadania, que a Secretaria de Esportes tenha esse viés de cidadania. Então a gente briga muito para dentro. Acabou que se encaixou com várias coisas que eu estou vivendo nesses dias. Tinha uma coordenação que era para políticas de pessoas em situação de rua, que aí juntou com o Recifrão, que eu tinha conhecido no dia anterior. Então eu conheci o público e conheci os que criam as políticas. Eles têm que ter contato com todas as outras coordenações, porque tem homossexual imigrante, tem homossexual negro, tem homossexual deficiente, tem homossexual morador de rua. Fazer política no município é conversar com o cara que faz um projeto de economia solidária lá no Capão Redondo. Precisa alcançar tanto o indígena que está fazendo trabalho de artesanato lá na aldeia de Parelheiros, como o cara que tem uma ocupação aqui no Ouvidor. A gente não precisa sofrer tanto para saber onde estão as dificuldades. A população pode ajudar e isso acho que o Colab faz com maestria. Não é à toa que ganhou o prêmio de melhor, sabe disso? Melhor aplicativo urbano do mundo. É mesmo. E aí, no último dia, levamos os 31 jovens para uma construção coletiva na Biblioteca de São Paulo, onde costumava ser o antigo presídio do Carandiru. É o 3º dia, infelizmente, mas está sendo super construtivo. A gente está apresentando propostas de realmente levar para ação, sabe? A gente precisa fazer as coisas acontecerem, se a gente quer ver mudança. A gente pegou esses 31 jovens, dividiu em grupos e fez com que eles criassem juntos soluções, projetos para levar de volta para suas cidades, para começar esse processo de mudança. A gente não queria que elas saíssem daqui somente com o desejo de mudar, mas sim com um plano de ação para iniciar esse processo de transformação. Baseado nas próprias demandas que eles levantaram, nos próprios sentimentos que eles tiveram, eles selecionaram um tema, eles selecionaram um problema que eles iriam se propor a resolver. E a gente fez uma espécie de um jogo. Essas cartas elas tinham missões que eles tinham que fazer nos próximos minutos. E aí esse jogo ele foi um processo de construção de um projeto para solucionar aquele problema. Então poderia ser uma empresa, poderia ser uma ONG, poderia ser um coletivo, mas o objetivo era que eles no final tivessem uma proposta de solução com um plano de ação para levar de volta para a cidade deles. Então, ao final da manhã, eles fecharam esse projeto, trouxeram para a apresentação e aí começou um processo de feedback coletivo. Então, cada grupo apresentou na frente de todo mundo e eles tiveram que ouvir aí o que é que poderia ser melhorado, o que é que não estava exatamente bem explicado, como é que eles chegariam nos objetivos propostos. E aí foi muito legal essa troca, porque a gente viu não só o quanto os jovens estavam com a maturidade certa para criar essas soluções, como também como o grupo estava engajado em participar e em fazer uma coisa viável que pudesse ser transformador nas cidades. Quebrando o paradigma para não ficar doente.
Diante do enigma, um mero acidente. Nossa força digna, o elo da corrente. O que a galera criou durante o Transformadores Collab, a gente está acompanhando e vai continuar acompanhando por muito tempo. A gente quer saber o que é que esses jovens do Brasil inteiro voltaram para suas cidades e o que é que eles estão fazendo de novo lá. Aquilo me transformou, aquilo pessoalmente, eu sei que tocou cada pessoa que trabalha aqui com a gente e tocou cada pessoa que veio para cá. Foi um programa de fato de transformação, de colocar pessoas comuns dentro de realidades completamente diversas e levando também o outro lado, que é o que o poder público já está fazendo sobre o assunto e o que é que ele precisa fazer a mais. Como é que o Collab ou qualquer outra iniciativa pode tentar transformar a realidade também. Essa foi a primeira turma apenas do Transformadores Collab. E a partir de agora, esse sonho vai se tornar perene. A gente vai fazer periodicamente novas turmas, trazer mais jovens do Brasil inteiro para fazer esse momento de transformação. A gente quer que elas passem e sintam tudo isso que a gente passou nesses 3 dias aqui e repliquem nas suas cidades o que podem fazer de melhor. Agora que o programa está acabando, a gente não tem como saber de fato o que é que essas pessoas vão estar fazendo daqui a um mês, daqui a 3 meses ou daqui a um ano, mas o que a gente tem certeza é de que essas pessoas vão sair daqui para mudar o Brasil, para mudar as cidades onde elas vivem. Isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta e que me deixa muito orgulhoso. Acho que esse programa foi, sem dúvida, um dos fins de semana que mais me emocionaram, que mais me tocaram a vida toda. E foi realmente incrível, o Transformadores Collab me surpreendeu muito em vários outros aspectos que eu realmente não estava imaginando ter contato, conheci pessoas muito bacanas, com visões completamente diferentes da minha, com visões iguais às minhas. E foi muito bacana porque abriu um espaço para uma discussão muito diferente, muito engrandecedora. Assim, eu realmente saí daqui com uma cabeça muito diferente da que eu cheguei. Então foi uma experiência realmente fantástica e eu estou muito grato por ter participado disso tudo. Eu ouvi várias histórias do Brasil inteiro e conheci um montão de gente que põe a mão na massa e faz acontecer na sua região. Então eu vou levar essa energia. Existem pessoas aqui que têm ONGs e tem um grupo de pessoas que o apoiam na sua iniciativa e existem pessoas que sozinha conseguem fazer uma grande transformação. Então o que eu vou levar é esse gás de que sim, eu posso continuar na minha caminhada, que eu vou ter um resultado bom, porque eu sei que tem um montão de gente fazendo a mesma coisa. E vou levar ainda mais a vontade de melhorar, sabe? A vontade de transformar a minha região, de transformar a gestão pública e conhecer um pouco o outro lado profundamente, como eu conheci, vai fazer eu olhar para a gestão pública de uma maneira mais carinhosa hoje. Eu achei a iniciativa incrível como um todo, conhecer os dois lados, conhecer o aplicativo, ver como as pessoas podem gerar soluções em vez de só reclamar, de sair do papel de consumidor para ser um construtor coletivo e de ver que a gente pode fazer muita coisa, que a gente é realmente transformador. Então acho que foi incrível, vocês estão de parabéns e tomara que tenham próximas turmas. Eu sempre fui atrás, não importa onde fosse, eu sempre fui atrás, não importa com quem fosse, onde fosse, não importa, eu só queria mesmo aprender.